quais são os sintomas da meningite que a pessoa deve ficar em alerta? Então, a meningite, primeiro é importante saber que quando a gente fala essa palavra meningite, significa apenas uma inflamação das meninges, que são membranas que recobrem o cérebro, tá? O sistema nervoso. Então, é como se fosse uma câmara de ar de bola de futebol, tá, né? Então essa é uma câmara, né? Essa película, né? Essa membrana, ela inflama. E diferentes agentes infecciosos e químicos podem inflamar as meninges. Okay. O mais frequente são os vírus. E isso é bom, porque a maioria das viroses que dão meningite são tranquilas. Uhum. Então são pacientes que nem precisam ficar internados, eles só são avaliados, é decidido então, verificado que é uma meningite viral e eles têm alta para casa, tá? O problema maior das meningites é quando tem meningite bacteriana, então aí é que é grave, todas são graves, né? E um outro problema é quando tem encefalite, quando o vírus não fica só na meninge e invade o cérebro. Então aí é mais grave, tá? Bom, mas quais são os sinais e sintomas? Então depende muito da idade da pessoa. Então bebezinhos, recém-nascidos, criancinhas pequenas, elas muitas vezes não dão um quadro típico de meningite. O quadro típico de meningite a gente vai ver só em crianças maiores e adultos. Idosos, muito idosos, velhinhos, né? Pessoas imunossuprimidas, elas podem não ter um quadro clássico de meningite. Então, no caso de bebezinho, como é que a gente vai saber que é meningite? Febre, irritabilidade, criança que não para de chorar, está irritado demais, e a moleira fica alta. Então, o bebezinho que tem moleira, né, que ainda o crânio não fechou ainda, fica alto. Então fica um ovinho. Esse ovinho pode ser um ovo grande, né? Tá. Aí de qualquer um faz diagnóstico, né? Sim. Vê aquele ovinho na cabeça, a criança chorando, com febre, irritada, com um ovinho na cabeça, tem que pensar em meningite, né? E vômito, né? Porque vomita, pode vomitar, né? Ou então só um pouquinho abaulada, né? Não um ovinho tão pronunciado, mas um abaulamentozinho da fontanela, que é o nome oficial da moleira, né? Então isso faz pensar em meningite. Fontanela. Ela né? fecha com que idade? Então, geralmente com 1 ano, por volta de 1 ano. Então, agora em crianças maiores, a gente vê a síndrome meningea nos adultos. O que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, o que é clássico da meningite? Febre alta, que geralmente não cede com remédio, não passa a febre, né? Vômitos, e aí até descrito vômito em jato, que é um vômito que vai longe, mas nem sempre é assim, tá? Esse é o clássico, mas nem sempre vem assim. Febre, vômito, rigidez de nuca, então o pescoço fica duro, tá? A pessoa fica não duro consegue... como um torcicolo? Então, não. É mais do que um torcicolo, porque o torcicolo a pessoa não mexe às vezes porque tem dor, mas fica duro o pescoço. A gente tenta mexer no pescoço e não consegue mexer, né? Também a gente, quando a gente mexe nas pernas, a gente tenta dobrar as pernas dos pacientes, dobra uma perna, ele vai dobrar a outra perna também, porque ele sente muita dor quando a gente dobra as pernas deles. Nós chamamos isso de sinais meníngeos. Por isso que sempre que a gente está suspeitando de meningite, quando a gente está diante de um paciente com febre e vômito, sempre o médico tem que investigar a meningite, dobrando as pernas, tem que dobrar as pernas, tem que fletir a cabeça do paciente. Diante de um paciente com febre e vômito, isso é obrigatório, a gente tem que fazer isso, qualquer médico. Não importa, não tem que ser infectologista, clínico, qualquer um. Os próprios pais já tem que pensar nisso, tá? Outra coisa muito grave é quando aparecem sinais de sangue pisado na pele, manchas de sangue na pele, né? Aí são as petequias. Lá na dengue também pode ter petequia, tá? Então aí é um fator de confusão aí. Mas é diferente. A petequia no vírus, geralmente, ela é uma petequia pequenininha. Pontiforme até, tá? Uma pontinha, pontinhos. Nas doenças infecciosas, quando tem petequia, elas vão crescendo. Ao passar das horas, quando não tem tratamento, elas evoluem.
e formam verdadeiras equimoses, que a gente Mas aí chama. a situação já está bem grave. Já tem, tá bem grave. E ela tem como reverter? Tem como reverter se for conduzido rapidamente, porque isso, quando tem manchas de sangue pisado, né, petecas ou equimoses, né, que são manchas grandes de sangue, geralmente a pessoa já está bem comprometida, né, mas tem jeito sim, tem que tratar muito rápido, é uma emergência médica. Isso não acontece só com meningite, isso é o quadro da septicemia, sabe a sepsis, né? Que é um grande problema no mundo e no Brasil, né? Muitas pessoas morrem por causa da sepsis, né? Então, é muito importante o reconhecimento da sepsis. Todo profissional tem que reconhecer sepsis, que existe um risco de sepsis, entendeu? É sepsis que fala, né? Ou septicemia. Então, quando tem manchas de sangue pisado na pele, essas manchas estão aumentando, a pressão arterial está caindo, a pessoa começa a ficar meio confusa, não ficar mais falando coisa com coisa, ou até, entendeu? Ela fala algumas coisas diferentes, né, estranhas, né, tem um comportamento estranho de fala, porque já não consegue ficar em pé também, né? Febre altíssima, vômito. Tem que pensar numa sepsis por meningococo, por exemplo, entendeu? Que é o mais frequente. No caso que a doutora falou, deve ser ir rapidamente, tal, ao médico. Quando começa o primeiro sintoma, e isso ele é uma evolução de horas ou dias até se tornar mais grave? Então, isso é importante, depende da bactéria. Tá. Então, no meningococo, pode ser em 24 horas. Dentro de 24 horas, é muito rápido. Isso que é clássico e típico do meningococo, é evoluir em menos de 24 horas. Não quer dizer que não possa ter evoluções mais demoradas, né? Já nas outras bactérias, já é mais demorado. Então, começa uma coisinha hoje, daqui a um dia outra coisa, demora às vezes 3, 4 dias para o quadro ficar típico, né? O que é muito importante na meningite bacteriana, que ela é uma doença grave. Então, desde o começo, né, já há sinais de comprometimento. O que eu falo que são sinais de comprometimento? A pessoa, ela já fica, ela sente, ela fica muito abatida. Então, o abatimento é uma coisa muito importante que os leigos precisam ficar de olho, né? Eu acho assim, já tive caso de que o paciente estava extremamente abatido, ele não quis ir ao médico. Ele ficou 10 dias doente, com uma meningite. Ele não quis. Existem pacientes que eles são muito resistentes, né? Entendeu? Então, assim, isso é uma questão também cultural, né? E não é que, às vezes, são pessoas, não é porque elas não têm um conhecimento, sabe? É um tipo de comportamento diferente, né? De pessoas que não procuram serviço de saúde. Infelizmente, isso pode acontecer por homens, por exemplo, homens muito trabalhadores, que não querem sair do trabalho. É muito comum no homem, né? A masculinidade. O homem, ele não vai no médico, entendeu? Quando ele vai, é porque está morrendo, está grave, ele entra sempre no pronto-socorro, entendeu? Então eu já vi casos de meningite que o paciente ficou 10 dias em casa piorando. E o que aconteceu? Morreu. Morreu, não sem jeito. tratamento, não teve... Quando chegou, já estava morrendo já. Chegou péssimo já, né? E é um caso, assim, que a família queria levá-lo ao médico, ele não quis ir. Olha só. Né? Então existem situações negligência assim, também. da própria pessoa, né? Por quê? Né? Por isso que é importante a educação, né? Sim. Então a educação, ela é muito importante, tanto para o excesso daquelas pessoas que tudo elas acham que estão morrendo, que estão doentes, né? Então, mas é claro que isso tem a ver com outros fatores psicológicos, né? Fatores psíquicos, né? E tem o extremo oposto, que é aquela pessoa que nunca vai no serviço de saúde, né? Eu atendi há pouco tempo um senhor com HIV, que ele é trabalhador braçal. Então ele não conseguia parar de trabalhar, porque ele achava que ele não podia parar de trabalhar. Então o quadro chegou muito avançado também, né? Então, assim, tem essa questão masculina, né? E tem o extremo, que são as pessoas que elas acham que elas estão... Não sai do hospital. Não sai do hospital, não sai do posto de saúde, né? E que isso também elas têm que ser tratadas e têm que ser ouvidas, né? Para entender por que isso está acontecendo, né?
que tipo de sofrimento que elas têm, porque elas têm um sofrimento também, porque elas se acham doentes. Então elas estão com algum nível de sofrimento que também merece um cuidado. E os demais, o oposto, que a gente precisa, com a educação, ensinar para as pessoas, orientá-las, que elas precisam procurar serviços de saúde em determinadas situações, né? Porque isso evita a morte, evita sequela, tá certo? Então isso tem que ser desde pequenininho, né? Desde criancinha precisa aprender, tá? Doutora, o que é e quantos tipos existem de hepatite e qual a situação dela atualmente? Então, as hepatites, primeiro que hepatite também é uma inflamação do fígado. E aí vários micróbios podem dar hepatite. Até medicamentos dão hepatite também, tá? Agora, a gente costuma falar bastante das hepatites virais. Então, existem alguns vírus que têm uma predileção pelo fígado. Então, eles vão para o fígado, tá? Vão direto para o fígado, tá? E aí, os vírus mais frequentes que a gente tem atualmente, porque existem os vírus de transmissão por água e alimentos, que a gente pega por água e alimento, como é o vírus A, o vírus E da hepatite, tá? O vírus A, hoje em dia, com o saneamento básico, melhorou bastante a situação do vírus A e atualmente tem vacina disponível na rede pública para as crianças. Então, a proposta é que haja um controle mesmo da hepatite A. O grande problema hoje são as hepatites B e C, que são hepatites que são adquiridas por contato não oral, né? Então, o contato é por sangue ou secreções sexuais, no caso da hepatite B, né? Então, a hepatite B é transmitida principalmente por sexo, tá? É uma doença sexualmente transmissível, a hepatite B. Também é transmitida da mãe para o bebê. O bebê pode adquirir via materna, né? Durante o parto, tá? Então, a hepatite B e a hepatite C são os grandes problemas que nós temos, com uma diferença. A hepatite B, ela é prevenível por vacina. Então, nós já fazemos vacinas já há uns 15 anos, pelo menos, que a gente tem a vacina na rede pública ou mais. Então, espera-se eliminar a hepatite B até 2030. Até 2030 se espera eliminar a hepatite B. O grande problema da hepatite B é que ela favorece muito o câncer de fígado, tá? Então, é muito séria a questão da hepatite, né? Tanto a B quanto a C. Ambas favorecem o câncer de fígado, né? Só que para B tem vacina, tem camisinha, né? Que protege, então a gente espera eliminar. A hepatite C é um grande problema hoje, né? Porque não tem vacina para ela, né? Então, o grande problema da hepatite C foram as transfusões de sangue. Então, quem tomou transfusão de sangue antes de 92, é importante fazer o exame de sangue, de sorologia, para ver se pegou hepatite C ou não. Porque a hepatite C, na maioria das vezes, ela não dá quadro clínico, ela é assintomática. Ou ela é subclínica, que a gente fala, não tem sintomas. Nenhum. No começo, não. Depois, conforme ela vai evoluindo, aí ela começa a dar sintomas. Né? E a evolução, ela é lenta? Muito lenta, né? Então, são muitos anos de evolução. E ela pode levar a cirrose, que é uma perda do funcionamento do fígado, né? Porque o fígado é um conjunto de fábricazinhas, né? E essas fábricas vão fechando, que são as células, os hepatócitos, né? Eles vão ficando lesados e vão sendo substituídos por cicatrizes, né? E aí o fígado para de funcionar. O fígado é um órgão muito importante, vital para nós, né? Hoje em dia a gente faz transplante de fígado. Então, um tratamento último, né, na hepatite, quando o fígado já esgotou, aí é trocar o fígado, né? Então, é o transplante de fígado que tem sido muito bem sucedido, né? Daí a importância também da doação de órgãos, né? Porque se não tiver órgão para transplantar, não tem como resolver o problema. E hoje, a grande novidade, a gente já vem tratando a hepatite C com medicamentos com sucesso, com sucesso razoável, né? E agora há uma grande expectativa de novos tratamentos de hepatite C, que podem em tempo mais curto, porque o tratamento habitualmente era de 1 ano, né? Agora é possível fazer tratamentos de 6 meses ou às vezes até de 3, 4 meses
e a gente conseguir a cura da hepatite C. Então há uma perspectiva melhor. Claro que tudo é uma evolução, né? Os tratamentos, quando a gente inicia esses tratamentos, eles são aplicados em grandes populações, aí é que a gente vai ver se realmente o tratamento é tão efetivo quanto ele pareceu ser nos estudos, porque os estudos são feitos com populações menores. Então a gente está agora numa expectativa grande com esses novos tratamentos para hepatite C. E como se diminui o risco à hepatite C, doutor? Então a hepatite C, ela é transmitida hoje, né, por pequenas transfusões de sangue através de equipamentos infectados. Por exemplo, alicate de unha, gilete de barba, né? Mas no caso do alicate de unha, esse é um fator importante, porque as mulheres, por exemplo, que usam de ir em salões, isso também corre um risco. Então, aquela esterilização com autoclave, aquilo elimina essa bactéria? Então, esse vírus, né, o vírus da hepatite C, ele vive muito pouco no ambiente. Ele não sobrevive no ambiente. Então, se os equipamentos, né, que entram em contato com o sangue, né, os objetos que entram em contato com o sangue, forem adequadamente esterilizados ou descartados, como é o caso da acupuntura, como é o caso das tatuagens, né? Então, tudo que é usado numa tatuagem tem que ser descartado, desde a tinta. Não pode reaproveitar a tinta de tatuagem. Não pode reaproveitar agulha, seringa, nenhum equipamento que entre em contato com o sangue pode ser reaproveitado, né? Então, se houver esse cuidado, se forem diagnosticados todos os casos de hepatite C e forem tratados, isso vai fazer com que haja a redução, né, do crescimento da epidemia de hepatite C. Né? Então porque a hepatite C, ela não é facilmente transmitida por sexo, como é a hepatite B. Nós não podemos falar que ela não é transmitida por sexo, nem podemos falar que ela não é transmitida da mãe para o bebê. Mas a chance de transmitir por sexo e da mãe para o bebê, ela é menor do que a hepatite B. Né? Então é importante diagnosticar e tratar as pessoas que têm o vírus da hepatite C, né, para que eles não transmitam esse vírus. É uma forma da gente reduzir essa transmissão. E o exame que detecta, então, sobre hepatite, qual é? Então, é a sorologia. Hoje existe sorologia para hepatite C, existe o teste rápido de hepatite C, e esses exames eles devem ser feitos pelo menos uma vez na vida, né? Precisa fazer. Principalmente quem tomou transfusão antes de 92, porque em 92 que passou a ter exame para hepatite C, para detectar hepatite C nas transfusões, né? Nos doadores de sangue. Então é importante fazer pelo menos uma vez na vida, e de acordo com a exposição, aí pode se repetir mais vezes, né? Mas se não, a pessoa não se expõe, se ela toma todos os cuidados normais, né, ela não precisa ficar repetindo o exame de hepatite C, se ela já sabe que ela não é infectada pela hepatite C.